Rafa Menino, Mano Hermes. Ele já começa assim conectado, porque essa é a vida dele, né? Inclusive. Né, gente? Tá ensinando pra gente. Como é que é? Marcos De de Almo. Aproveita e segue, antes da gente apresentar o Isso. convidado de Ó, a hoje. gente faz tempo que não faz jabá, Né, hein? vamos fazer o jabá, então segue a gente no Instagram, Curte o @podtoca, vídeo, musical segue o no Instagram. canal, Segue lá, ativa o @Rafa sininho, Meneghini, @Rafa Meneghini, @Carol Barufa. E a- Arroba Marcos de Almo. Isso, gente, E o muita coisa Thiago? boa. E hoje vou apresentar, né? Tô nervosa, falei que fazia muito tempo que eu não ficava nervosa pra apresentar alguém neste Podtoca. E o episódio de hoje é com aquele que manda todo mundo fazer. O comando é faça, né, Thiago É Vitória? isso aí! Olha aí! Olha onde estamos! Estamos por aqui, vamos falar de conexão, de Instagram, de métricas, de tudo. Não, acho que não muito. Hoje vamos falar do lado do Thiago Vitória que talvez os seus mentorados não saibam. É muito louco porque geralmente o pessoal passa as pautas dos podcasts, né? Nunca sai nada que tá na pauta. É. Então, Eu não te passei pauta nenhuma, eu falei que eu É, gosto que da aqui não tem surpresa, pauta, né? né? acho que essa é a beleza do podcast, né? Não tem pauta Eu falei do nenhuma. Thiago, eu gosto de saber tudo na hora. O que eu sei já Quer filmar? tem bastante coisa sobre o Thiago, porque são é muito tempo de história. O Somos pessoal pensa que eu jovens. sou muito velho, né? Não é que eu não sou novo assim, né? Mas o pessoal pensa que eu tenho mais idade. Acho que a gente faz tantas coisas nesse tempo aí que o pessoal fica, porra, mas quantos anos você tem? Ou você fez tudo uma vez, como é que é esse negócio? E graças a Deus conseguiu o Thiago, porque o Thiago vive na Tá saindo na Curitiba, ponte São aérea. Paulo, Florianópolis, é o tempo inteiro, e treinamento, e muitas coisas que ele vai falar sobre isso. Mas, Thiago, eu vou começar de onde eu te conheci. A gente se conheceu, você lembra onde? Casa da Cultura. Casa Cultura? Não foi na Casa da Cultura que a gente cantou junto uma vez? Eu acho que A gente veio fazia aula. antes disso, não. Se foi antes, será? Acho que foi das igrejas, né, da vida. Será, gente? Eu Mas acho. eu acredito que foi na... Mas, bom, a Casa da Cultura tá nesse meio, porque a música antes desse Thiago que a gente vê na internet, né? Famoso da internet, Até tem o mais. Thiago da música, tem o Thiago... Posso falar? O Thiago foi até seminarista, Marcos Teatro. Eu conheço um pouco da história do Thiago. Fui monge. Com Olha 13 só. anos eu fui pro convento. Conta essa história pra gente. Fui pro convento com 13 anos, aí o pessoal fala, mas tua família queria que você fosse padre, como é que é isso? Não, era algo que eu queria, eu gostava daquele movimento, já estava envolvido assim com igreja, e curso de jovens e aquela rolê todo. E uma vez no encontro vocacional, que tinha muito, né, na época eu gostei daquele estilo e acabei entrando. E para mim foi muito bom, porque a partir daquele momento eu comecei a ter contato com muitas pessoas e estilos diferentes. Ainda não entendia como é que funcionava isso, mas a primeira casa que a gente morou, por exemplo, tinha 73 adolescentes. Então tinha gente de tudo quanto era lado do Brasil. E ali já muitas coisas já começaram a me chamar a atenção. Por exemplo, tinha aqueles grupinhos que gostavam de música, tinha aqueles outros que gostavam de animais, tinha aqueles outros que gostavam de esporte, aqueles que gostavam... Enfim, de estudar, e isso mais pra frente que foi fazer sentido e que são os grupinhos que a gente vive a vida inteira, né? Sim. Grupinho de sala de aula, por exemplo, tem vezes que a gente se formou, tem aquele grupinho que a gente leva pra vida inteira. E tem aquelas pessoas que a gente nunca nem trocou uma ideia, né? E tava na sala de aula todo dia. Sim. E mais pra frente, com a neurociência, eu comecei a entender que isso faz parte dos perfis comportamentais. A gente se linka a pessoas que tem valores parecidos, que têm comportamentos parecidos. Mas sabe o que é engraçado, você falando sobre isso? Eu tenho um exemplo da minha segunda faculdade no jornalismo, que eu tive amigas que eu amo pra sempre, e eu tinha uma pessoa em especial que eu falava, por que essa menina não gosta de mim? E ela, sabe, era uma coisa assim de birra, era um negócio nesse sentido. E hoje, Thiago, ela é uma das minhas melhores, maiores seguidoras amigas do Instagram, a gente super interage, e na época a gente não se dava, eu falava, por que essa guria me odeia? E um dia ela escreveu um depoimento, ela falava, cara, eu tô te falando aqui, eu senti inveja de você. E hoje eu tô te acompanhando, eu tô vendo que você é muito legal. E aí começou a falar sobre isso, eu falei, e as minhas amigas, irmãs da época eu nem tenho contato quase mais. Olha aí. Então é muito louco você falar sobre isso. Porque assim, tudo vai da expectativa que a gente tem quanto às pessoas. Né? Então por isso que se fala que tudo começa em você. Né? A expectativa que você tem, o que você espera dos outros.
Então, assim, muitas vezes você acaba julgando algo pelo que você vê, e hoje as redes, elas aceleram esse visual, né? Esse posicionamento, e você muitas vezes não dá abertura para que as pessoas realmente mostrem o que elas são de verdade. Você não dá essa abertura. E gente com julgamento. Então, isso vem de cultura, isso vem de religião, isso vem de família. E quanto tempo você permaneceu nessa... Eu fiquei até os 21 anos. Né? Caraca, foi bastante. Ali eu me formei em filosofia. Só você fazia parte da galera da música nessa Então, época? aí que é o gancho, porque eu fiz que minha estuda formação. também. Eu me formei em música no seminário. Me formei na Vila Lobos, no Rio. Então era muito legal, porque a Vila Lobos era como se fosse o berço da música, né? Sim. Tinha muitos professores ali que estavam ali, nem era pela grana, por fazer parte de um movimento, né? Que passou ali todos os caras de grandes bandas, né? Que em Angra, Roupa Nova. Os caras viviam ali fazendo um rolê insano. E era muito legal que no quinto andar tinha tipo um deck para alimentação. Aí chegava um camarada lá com um cavaquinho e já começava a fazer um som. Aí chegava um cara com trombone que tava ali esperando a aula, já começava a fazer. Aí já via outra galera do violão, de repente tava rolando uma jam maluca lá em cima, os caras curtindo. E a Vila Lobos para mim foi muito bacana, né? Por ter esse contato, né, com a galera da música. E a música é algo que eu sempre curti, né? Eu sempre, dentro do convento, eu sempre participei de alguns movimentos, né? Trabalhei com alguns players, né? Eram retiros, eram encontros, né? Eu lembro que o padre Fábio, na época, ele estava se ordenando padre, né? E ele, o Marcos do Eterno, na época, né? Que deu uma polêmica naquele álbum, né? Porque ele era um padre, né? Bem... Hoje a gente vê esse brand dos padres, né? Mas ele é o primeiro que... Ele foi o Lindo, primeiro né? desse. Um padre lindo, era ele até um pecado chegava, assistir o sem padre Fábio de Mello nessa época. Mas será e que eu posso falo achar que um padre entre nós, acho que bonito? tinha umas mulheres... É verdade isso, Rafael Meneghini. Bota um pi lá, mas assim, acho que tinha mulheres que se masturbavam com aquela capa do Jesus, álbum dele, né? porque era ele todo de branco, se pintando. Era quase os 50 tons de cinza na capa do padre. Tipo isso. Né? E aí ele colocou brinco. Teve um evento... que Essa parte eu não lembro. Ele colocou brinco, tá ligado? Porque ele queria... O padre, ele já tinha aquela ligação... Falar a língua lá, dos jovens, na verdade, né? de Atingiu conectar. mas acho que ele exagerou um pouco na pincelada também, ele né? fugia um pouco do... Do normal. Mas funcionava, né? A galera gostava. Né? Mas assim, para aquele tempo era Aí depois algo teve aquele disruptivo, outro, né? Você falou de padre, agora eu lembrei um episódio, eu preciso contar isso. É muito legal. Aquele padre que usa calça branca, counter lá, eu esqueci o nome dele. É um que faz sucesso também. Um dia eu cheguei na casa da minha avó, que é onde eu moro hoje, o apartamento. Minha nona tinha 94 anos, ela sentada sempre com crochê e assistindo o padre. Com a calça apertada. Com a calça apertada. Daí eu olhei e falei assim, gente, minha família vai me matar com esse episódio. Mas é verdade, nona maravilhosa, não tá aqui, mas esse E dia eu ri você muito. reparou a calça do padre? Não, aí eu cheguei e falei, nona, que legal. E era aquele período Reparando pandemia, no tamanho máscara. da bênção do padre. Não pode chegar perto, não podia abraçar, né? Daí, nona, como é que a senhora tá, né? De máscara longe, assim, né? Aqui sozinha não pode ser. Ah, filha, tô bem, tô aqui fazendo o meu crochê, escutando o padre. Mas que pacotom, né? Eu falei, Aí eu olhei, eu chorava ali. Mãe, Essa desculpa, bênção vai desculpa. ser grande nesse Gente, dia, né? eu chorei 3 que dias. grande bênção que esse padre traz pra nós. Entendeu? Então ele faz, os padres fazem esse Nem prestou atenção no sermão, né? Mas era um pacotão. Era um pacotão. Então Aí você sobre entendeu isso. porque a nona todo dia não perdia Se o não padre. perdia, Era uma senhora muito da igreja abençoada, Tá na mas hora esse de dia assistir foi o padre. sensacional. Opa, agora... Mas Mas era muito vamos legal, voltar, porque assim, naquela época, às vezes, nem a rede social não tinha algo que... Então, era mais pela televisão, era mais Sim. pelo movimento que eles faziam, né? E quando você falou, não, agora não vou, saiu do seminário, formou em música, e quando você, não é isso. Quando eu conheci a igreja... Opa, botão. Isso partiu muito de mim mesmo, e de, tipo, não fazia mais sentido aquilo, e não concordava com algumas coisas, né? E eu acabei saindo por livre e espontânea vontade Mas você mesmo. continuou estudando comportamento humano Sempre, e tal, né? sempre. Isso aí é algo que lá dentro eu comecei, até porque lá dentro eu estudava num dos mosteiros que tinha o maior acervo de livros e documentos da igreja.
Então, como a gente tinha grego, hebraico, latim, um dos meus valores é o conhecimento. Então, eu sempre fui um curioso, um pesquisador, né, maluco. Então, eu sempre gostava de estar traduzindo esses textos, buscando conceitos. Então, muita coisa eu conheci lá, mas com o passar do tempo, das outras disciplinas, outros treinamentos, informações, que eu comecei a encaixar as coisas, né, para fazer sentido até, né? Porque muitas vezes é apresentado para você só o superficial, né? E interpretação de outros. E quando surgiu a neurociência, o PNL, tudo isso na tua vida? Aí depois eu fiz muitas coisas na paralela, né? Que são tipo a Reiki, Theta Healing, Psyche, são formadas em hipnose clínica. Sim. E depois disso, eu entrei no mundo da publicidade. Né? Eu tinha um hobby que era fotografia. Sim. Inclusive, o Thiago fotografou o casamento da minha irmã. Foi. E minha irmã fala, cara, foi sensacional. Acho que as fotos mais lindas, das mais lindas que eu já vi, foram as que você fez. Olha que legal. Realmente. Então, assim, Thiago, eu acho que tudo que ele põe a mão vira ouro mesmo, né? Toque de medo. É outra vibe. E eu comecei a mexer com esse lado, né, de publicidade. Aí me formei em publicidade. Sim. Depois fiz algumas formações, MBAs em negócios digitais, mestrados em estratégias de negócios digitais. E nesse intervalo eu comecei a assessorar uma das noivas que eu fazia os eventos, ela resolveu se tornar influenciadora. Então estava começando esse movimento dos influencers e nós fundamos a Fantrip Check-in, que era um movimento de influenciadores que viajava o Brasil inteiro, né? Os bloggers, influencers curtindo. Inclusive a Denise, sabe? Ela teve, inclusive, né? na primeira Fantrip. Eu lembro estava que você assessorando ela, foi ali que deu um link muito forte. Né? Que ela foi para a primeira Fantrip, ela teve, ali ela se conectou com os grandes blogueiros, os grandes influenciadores. E aí hoje a gente sabe onde ela a jornada que ela trilhou e eu fiz essa migração dela da TV para a web. Tava começando ela esse sempre movimento. Foi incrível, maravilhosa. Ela então é você uma só comunicadora pegou fantástica, né? Só que essa rede estava vindo, ela meio que antecipou uma tendência, né? Depois disso, muitos outros tentaram, mas ela pegou bem no começo, então para ela foi fantástico. E ela canta muito. A Denise, na verdade, ela a gente canta foi da mesma demais, época, cara. assim, a gente trocou, eu fiz uma parte da parte política ainda, que eu comecei fazendo programa, a gente faz pra televisão, comecei com 18 anos na TV também. E a Denise era uma das que eu olhava e falava, cara, ela é perfeita, ela é muito boa no que ela faz. E ela passa uma verdade, né? Ela tem uma pegada, assim, que, olha, acho que hoje aqui em Toledo, pra eu falar pra vocês, assim, pessoas que passaram por aqui, que tem um orgulho de ser daqui, mulheres maravilhosas. Não podemos deixar de falar de Janaína Xavier, né? Que tá arrasando na rede social. Saiu da TV e tá bombando na rede social, trazendo, assim, polêmicas e verdades, né? Que você entende bastante, né, Thiago? Tem a ver com a neurociência, é isso? Nesse meio de artistas e personalidades, a gente começa a entender que tem muitas coisas que são estratégicas, né? Que você cria para dar buzz. Sim. Então eu vi e já criei também muitas coisas assim que foram malucas e que funcionaram, né? Porque você tem que fazer a pessoa estar em... Então você cria fanfic, você cria crush, você cria casos que não existem, que são criados pelas próprias, né, personalidades para gerar um buzz. Você já linka daí com paparazzis e afins e compra essas pautas. Então tem muita estratégia que dá para utilizar para gerar buzz. Eu não vou citar algumas aqui, porque senão fica até estranho, mas a gente criou algumas coisas bem bizarras. Eu já fiz um treinamento do Thiago, lá no teu treinamento, muito bom, inclusive. Eu abro um pouco disso. Eu fiz o Influenciador 5.0, foi muito legal, foram 2 dias. Foram. E até brinco com o Thiago que em um direct que ele me mandou no Instagram, ele me deu mais insight do que um treinamento que eu fiz de uma semana. Olha aí. Então foi muito interessante isso mesmo. E eu acho que tem a ver com essa tua vivência, que pra você a gente percebe, eu percebo assim, ok, você está na internet, você está mentorando, você está ensinando, trazendo todo o seu conhecimento e vice-versa, você não deixa de estudar nunca, você está falando aqui, mas a gente sente esse lado humano seu. Acho que quem faz um treinamento com você sente que você tá ali, ok, você tá ali para ganhar o seu dinheiro, Sim. Mas a gente sente que você se conecta com as pessoas, e é difícil a gente ver isso hoje nesse mundo virtual, que é um universo
Maluco, né? louco, né, Thiago? Você tem que estar... E você tem uma família muito sólida, né? A tua esposa é uma querida. Nossa. Então, assim, eu acho que tudo isso tem a ver também, né? Com o que você tá criando. A maneira que me posiciona é isso. Eu vejo o ser humano à frente de todas as coisas, né? Acho que esse é o ponto. E a neurociência, ela me ajudou, né? Que daí foi onde organizou todo esse a música dele. processo, né? I'm only human after all. É isso, né? E a neurociência, quando ela me mostrou como funcionava o pensamento por trás de tudo isso, aí eu comecei a desenrolar a sistêmica, comecei a desenrolar de onde que vinha traumas, de onde que vinha bloqueios que as pessoas têm, né? E como elas tomam decisão pela referência. O ser humano, ele toma decisão pela referência que ele tem, que começa desde a infância. Então pensa quantas coisas são setadas para nós desde o início, e tudo parte de você, né? A expectativa que a criança tem, a interpretação que ela tem, ela leva isso para a vida. Então, ela imaginou que está sozinha, ela pensa que está abandonada. Ela imaginou que foi rejeitada em alguma situação, ela se rejeita, e no final da vida ela pensa que vai ser daquela maneira. E o cérebro, ele vai ajudando ela, porque ele blinda, ele não sabe o que é real, o que não é real. Ele simplesmente blinda você da dor. Se aquilo te dá... E ele nem sabe o que é bom e o que é ruim. Esse é outro ponto. Então, você está numa situação e ele entende que aquilo te causou uma situação desagradável, ele te blinda daquilo. Então, por isso que tem gente que não faz dinheiro, tem gente que não bota o projeto para frente, porque na cabeça ele não entende que você fazer dinheiro é bom para você ter acesso, que é um poder monetário. Tem muita crença, né? Muita crença. E as crenças, elas vêm da sua expectativa, né, quanto às coisas. Existe hipnose para isso, Thiago? Existe hipnose. Olha, vamos marcar depois esse negócio. Mas sabe o que é mais legal? Eu acho que tudo... A Carol tá querendo sem custo aqui já. Mas acho que o mais legal, isso aconteceu em mentorias minhas. Assim, pessoas que já tinham ido para eventos de alto impacto, eventos que bate muito nesse lado, né? De quebra de crença, desbloqueio. Daí o cara vem fazer uma imersão de marketing, daí eu peço o depoimento dele e falo, não, desbloqueei. Porque assim, você trabalhando no conceito, você entendendo como o cérebro funciona, e você trazendo isso do subconsciente para o consciente, você entendendo o que acontece, você forma uma sinapse instantaneamente. Sim. Então, é você entender como funciona. Quando você entende, fica muito mais fácil. Você entender que as coisas são no conceito. E não precisam ser condicionadas. Tudo que é condicionado, ela tem um ganho secundário. Então, tem gente que fala, eu tenho empatia muito grande. Tá, mas qual que é essa empatia? Ela é condicionada ou incondicional? Como assim? A empatia você tem com a pessoa porque você quer realmente, você confia no ser humano, você quer ver ela bem, você dá créditos para ela, você entende que o reconhecimento é bom, ou outra empatia é porque você tem medo de afastamento emocional, de você se sentir pertencente, porque você não confia nas pessoas, então é mais fácil você manter ela perto de você para você não ter surpresas. Então tudo você tem que ver que é condicionado, né? Platão, ele falava muito sobre isso no Mundo das Ideias, onde tem o conceito de tudo. Então se você vê a coisa no conceito, isso acaba trazendo mais clareza. Então por isso que eu falo, ser natural é você estar no teu conceito, na tua base, na tua raiz, sem ser dependente de aprovação dos outros. Assim. Hoje o maior problema que as pessoas veem de ir para a rede é o julgamento. Exato. Tenho medo do que falam. Porra, ninguém paga teus boletos, né? Sim. Ninguém tem a ver com o que você sente. Ninguém está conectado com você tanto assim para saber o que você está fazendo, por que você está fazendo aquilo. E a única pessoa que dá essa liberdade é você, para as outras pessoas te impactar nesse sentido. Então eu cansei de ver durante essa jornada muitas pessoas deixando grandes projetos, ideias maravilhosas. Medo de se expor também, né? Por causa disso. Com medo do que os outros iam falar. Eu não vou fazer porque imagina, né? A gente também tem uns comentários legais lá no YouTube, no canal. Sim, sempre tem, né? Isso dá força isso também que tu tá falando é aquele negócio, né? A gente tem o grupo aqui, printa, manda, né? A gente tá risado. E a gente, né, tem que entrar na onda da galera, porque senão... Porque assim, o ser humano é assim, tem o conceito da sistêmica, né, um dos pontos que é isso, né? Que a pessoa quer ser vista, todo mundo quer ser visto. Sim. Porque quando o ser visto, ele justifica a tua existência. Quando você não é visto, isso significa para você que talvez você não exista, que você não é nada. Então isso vai abaixando a tua autoestima. Exatamente. Então, o não pertencimento, exato. né?
Aí você abaixa esse nível e você vem para a vida inteira tendo sempre que estar provando coisas para alguém, porque senão você não é visto, né? Mas qual que é a maneira de você ser visto em 100%? Qual que é a maneira de você ter a tua expectativa suprida 100%? Qual que é a única maneira? Mas tem a decepção, eu acho, hoje, de todo mundo que quer entrar nesse meio, assim, acho que de repente tem muita gente que quer ter esse resultado muito logo, assim, né? Quer entrar, já quero bombar na rede, entendeu? E aí se frustra também, porque, tudo que eu faço Mas não dá mesmo que certo. bombe, porque tem muitos casos, né, Thiago, falando de marketing. Sim. Às vezes a pessoa faz lá um vídeo, viraliza, ganha lá 300 mil E não seguidores. se mantém. E não se mantém Então, porque mas foi. aí Então é tem a muito frustração disso. disso também. É por isso que você tem No que saber bom e no por que ruim. você está entrando, né? Por isso que quando você vai para o teu natural, tem algumas aplicações que eu faço no Extract, que é uma metodologia minha, que é fazer com que a pessoa se conecte com o natural. Porque quando você está no teu natural, você gasta menos energia e você performa mais. Então, estar no natural, por exemplo, se você tem um valor, que o teu valor é música, mas aí teu pai quer que você seja advogado, que tem outra coisa que não tem nada a ver com o seu valor. Aí você vai para a advocacia. Você vai se frustrar e você não vai ter sucesso. Mas se você focasse na música, você teria sucesso. Porque daí você ia fazer no natural. Esse é o problema. O que dá mais dinheiro? Porra, aquilo que você tá no teu natural. Acho que nós simples vamos assim. cair no papo, porque até eu estava falando com o Paulo Merizzi sobre isso, né? Exatamente. Que é exatamente quando você vem aqui gravar alguma coisa, que até tem as pessoas que vêm assim, o que você quer com a música, ele já tá pensando em como as pessoas vão te ouvir. E na verdade você não tá com a intenção da tua verdade assim, não. O meu sentimento dessa música é sobre isso e eu vou fazer sobre isso, né? É a tua verdade, É isso. Porque daí você se sente congruente. Porque a congruência, ela vai matar produto, ela vai matar projeto, ela mata tudo, teu posicionamento. Enquanto eu não fazia, por exemplo, dinheiro na internet, eu não conseguia chegar lá e falar, gente, vou ensinar você a fazer dinheiro na internet. Sentiu mentiroso, porque o subconsciente vai falar assim, cara, o que você tá falando? Você tá devendo, você tá quebrado. E ainda mais Tá na lascado. época de agora, que depois da pandemia acelerou muito isso, né? Sim. Apareceu muita gente com fórmulas mágicas. Fórmulas mágicas, sem vivência. Só que, querendo ou não, apesar de tudo, Thiago, você fazendo muito sucesso na internet e tal, eu não vejo muito você falando, vou vender minha mentoria online. Não, você está presente, né? Você se conecta com essas pessoas, né? Esse é um dos Acho que pontos. esse é o seu diferencial. Porque assim, eu vendo sem vender. Né? Hoje, 90% dos meus fechamentos, ele vem do meu Instagram. Meu faturamento, ele vem dali. Sim. Mas eu não vendo em nenhum momento. Eu conecto, ou seja, eu não quero que as pessoas venham porque elas querem ganhar dinheiro. Eu quero que elas façam algo, se conectem com o natural. O dinheiro, ele é consequência daquilo que ela vai fazer. Descobrir o seu caminho dentro simples. Porque acho que todo mundo tem alguma coisa, né? Pra passar algum conhecimento, alguma coisa. Exato. E outra, muitas vezes o seu 100% é 10% de outra pessoa. Sim. Aí você, mas será que eu estou preparado? Será que é o meu momento? Será que eu devo? Cara, todo mundo tem algo a ensinar. Eu falo muito isso, nós somos mestres e aprendizes na vida. Você tem coisa para ensinar e para aprender. Tem pessoas que, por exemplo, eu tenho que ir para a internet só quando eu for com algo extraordinário. Não, é fazer. Mas às vezes até a gente está tanto tempo, já falei isso contigo também. Fala, a gente que já trabalha tanto tempo com a internet, você trabalha com a internet, o Rafa é publicitário, eu sou jornalista, Mano também tá nesse meio há um tempão. Até a gente fala, poxa, a gente grava todo dia, mas será que, né? Mas a gente tá teve esse faltando? papo hoje, assim, a gente tá com, né, a gente aqui é o 21, deve ser, né? É o 21, é o 21º. E como a gente, quando senta pra conversar, a gente ainda não sabe. A gente não sabe ainda. Ele não pode falar assim, não, a gente já sabe fazer. A gente não sabe fazer ainda. A gente tá sempre testando cada episódio. Mas agora Mas eu imagina acho se que você você explora- esperasse pronto, né? Pra começar. Já era, vocês Não precisamos da melhor Assim, câmera, Eu precisamos, vejo, né? eu vejo que esse start, estando ou não pronto, ele evoca muito dessa naturalidade que tu tava falando, Exatamente. do ser natural. Porque daí a gente não tem tempo de maquiar um personagem. Você faz por tesão, né? Esse que é o negócio, exatamente. faz Não, por é mesmo tesão. que se tivesse que fazer, isso dá um desgaste tremendo pra fazer. Exato. Né? Você chegar aqui, mascarar um programa que... Né? Ou não consegue. corta, não gostei daquilo consegue que eu manter. falei. Não, a gente fala e, né? exato. E... Tem alguns players que a gente acompanha, assim, que toda vez que vai pra mídia, tem alguns nomes, não vou citar aqui, mas toda vez que vai pra mídia dá ruim. Porque tem que ser perfeito, tem programas que grava lá 1h30 e de repente vai sobrar só 35 de corte, Caraca. que o cara vai cortando tudo. É a falta da insegurança, é a falta de Mas eu tive uma comparar com a jornada do outro, Sim. esse é outro erro, né? Sim. Cara, então eu não vou fazer porque o flow é foda. Porra,
Mas quantos anos os caras estão ali batendo, velho? Quanto tempo para Tipo chegar assim, nesse projeto que eles estão hoje, ou quantos outros, né? que e tão outro, o nisso. podcast deles não é bom pra vocês, e o de vocês não é bom pra eles. O meu carro não é bom pra vocês, e o teu carro não é bom pra mim. Tem públicos. É assim, E eu acho que isso é uma entendeu? das coisas muito boas que a pandemia trouxe. Em tudo contém um bem, então vamos analisar por esse lado. Eu acho que essa parte da pessoa sentar no sofá e escolher sobre o que ela quer ver, quem ela quer ver, o assunto que ela quer consumir naquele momento, essa liberdade, isso aqui, depois da pandemia, ele cresceu Eu bastante digo e está isso. dando muito espaço para gente boa também. Até a questão da televisão aberta. Sim. Eu sou uma pessoa, por exemplo, que eu não consigo mais assistir TV aberta. Não, hoje em dia... Às vezes eu ligo pra ouvir o noticiário enquanto eu tô tomando café e tal, pra ver o que tá acontecendo no mundo, mas é ali horário da manhã e tal. Mas você assistir a televisão... Deixa eu ver. Nossa, esse aí a gente morre quando escuta, né? Se bem que hoje em Mas dia... hoje não há mais impacto, né? Você vai ver isso. Perdeu a credibilidade, né? Então, aquele tal negócio, eu não tenho mais paciência pra novela. Tipo, uma coisa que a gente... Poxa, a gente amava novela. Hoje eu falo, cara, sério? É sério isso? Não, então eu prefiro uma série. Você vai no teu horário, você assiste quando você quiser, Só você que lê um livro. olha que legal, mas a rede hoje é uma novela. A rede hoje, Sim. ela é o mesmo formato que era no jornal, É um capítulo no rádio. diário. Mas você escolhe, né? Hoje você escolhe, tem essa versatilidade. Quando você quer ver, o que você quer ver, ali foi, passou, você... Ah, não, já passou, não quero mais ver. Mas, Thiago, agora vamos lá. Thiago, seminarista, Thiago, né? Escola de música. Quando que o Thiago fotógrafo, que o Thiago fotógrafo olhou pro Thiago fotógrafo e falou, peraí, não é isso que eu quero... Na verdade, sempre fez parte. Eu vejo que tudo que eu fiz hoje foi para potencializar aquilo que hoje eu faço. Então, eu vejo que tudo isso que eu fiz, nada foi em vão. Né? Tudo isso veio trazendo formatos, insights, inputs, para eu formar o que hoje eu faço. Mas essa virada de chave veio de uma depressão profunda, né? Com caráter suicida. Que talvez muitos Sofreu bastante, né? nem souberam disso. Mas foi de tanto tentar, várias quebras, né? Aí chegou uma vez que cheguei e falei, pô, de novo, né? Tava repetindo padrões. E a partir dali, eu acho que eu só tô aqui hoje porque eu entendi como funcionava a mente humana. Né? Porque era uma brincadeira, né? Putz, e agora? Você tá nessa situação... A gente estava vindo de uma agência que atendia grandes players, personalidades e tudo mais. E de repente quebra aquilo. E daí, porra, de novo. E daquela vez foi um tombo muito alto, porque a gente já tinha até propostas de compra da agência. O negócio estava insano. E de repente, por uma aposta errada, num player errado, a gente foi pro buraco. E eu me vi sozinho naquele rolê. E aí que aconteceu uma coisa muito maluca disso tudo. Né? Porque eu estava no fundo do poço, realmente, né? E o que acontece? Vários players, amigos, tal, que estavam lá na agência, que tiravam foto com os artistas, que estavam lá, de repente você se vê sozinho, né? E eu estava na fotografia, tinha equipamento de última geração, de repente você vê colegas querendo comprar seus equipamentos por preço de banana. Né? Chegava assim, essa câmera custa 10, mas eu tenho 3 aqui, ó. Eu sei que você está precisando. Então, quando aconteceu assim, tipo, tiravam de grupo, as pessoas se afastavam e você fica sozinho, fudido. Só que daí me veio um grande insight, porque ou quando você tá no fundo do poço, ou você se mata ou você volta pro jogo. Não tem mais meio termo. novidade. Você só não se mata ou não volta pro jogo se você tem bengala. Foi quando eu perdi essa bengala e falei, agora eu me mato, eu volto. E outra coisa é a vaidade. Muitas vezes quando você quebra, o que acontece? Você fica mascarando, principalmente numa cidade pequena que nem Toledo. Sim. Mas o que aconteceu aqui, que daí todo mundo descobriu que você tinha, já não tinha mais que sair na rua, o cara Corre sabia que você rápido, tava né? quebrado e fudido. Então, tipo assim, e aí? Afastavam, pessoas se afastaram, né? Isso aconteceu aos montes, fiquei sozinho, a minha esposa que segurou a bucha. Mandar um beijo pra Giana. Manda um Maravilhosa, beijo pra que a minha irmã é muito fã dela. Maravilhosa, Foi minha ela querida. que segurou a bronca comigo, né? Ela tinha tudo pra largar o barco também. Mas foi aí que eu tive a graça de eu sempre ter grandes mentores na minha vida. E uma das minhas mentoras, a Beth Roysten, ela falou, eu estava em estado depressivo mesmo, e quando eu percebi que eu estava pensando demais em
tirar a vida, eu entrei no remédio. Né? Porque o remédio, hoje eu entendo que o remédio que ele faz, ele te bloqueia pra você não pensar. Então ele mantém aquela pira na tua cabeça. Né? Segura a onda, só que eu, uma pessoa super ativa, de repente eu tava estagnado, tipo, boiando, né? Tipo, porque ela evita você de pensar. Aí uma das minhas mentoras falou assim, compra um jump. Aí que começa a história. Ela falou, compra um jump e pula. Ela nunca me deu dicas ruins, né? Mas eu falei, vamos lá, né? E eu pulava. Todo dia. Não sabia pra que aquilo, né? Mas pulava. Só que daí, olha que legal. Na quântica, nós temos 3 corpos no nosso sistema, né? Que é o bioenergético, que é os átomos, moléculas e tudo mais. Nós temos o biológico, né? Nossas células e tudo mais. Nós temos o físico. Quando eu movimentava no campo energético, aí entra no conceito. O que é movimento? Movimento é movimento. É movimento do quê? Aí já entra nas questões físicas. Mas o movimento é movimento, dentro do conceito, dentro do mundo das ideias de Platão, movimento é movimento. Então, quando eu comecei a fazer esse movimento, o que aconteceu com o meu campo? Que estava estagnado, ele só movimentou. Aí que vem o comando é faça. Tem coisa que a gente não pensa, a gente só faz. Entendeu? Então, quando eu movimentei ali, começou a movimentar financeiro, começou a movimentar negócios. Afastei de pessoas que precisavam de momento, porque se você não afasta, você fica naquela ambiência tóxica. E tem muita gente que perdeu esse período. Aí eu comecei a alavancar negócios de novo, em menos de 3 meses eu estava voltando pro game, já com sustentabilidade, e comecei daí a escalar de novo, né, corrigindo erros que já tinham acontecido. Mas olha que louco, muita gente perdeu esse gap. A chegar num ponto que muitos me mandaram mensagem depois de anos para mim e falaram assim, tá, mas como é que você consegue? Como é que você faz isso? Como é que você conseguiu? Como é que você conseguiu? Tá, 3 meses já trocou de carro, já pegou outro carro, já tá numa casa maior, já tá... Como que é isso? Perder esse gap. Porque muitas vezes as outras pessoas não têm a expectativa que você tem. Tá roubando, tá traficando, é a primeira coisa que vem na cabeça. Tá metido com coisa errada. Mas foi ali... Droga pesada, internet. Droga pesada. Mas foi ali que simplesmente que eu fiz. Foi focar em mim, na minha habilidade. Né? Até tive um brother que inclusive tá comigo aí, e ele falou isso. Ele falou assim, cara, você tem um potencial do caralho, vai pra frente. Quem que paga teus boletos? Tá com medo do quê? Aí eu falei, cara, não tem nada a perder, todo mundo já sabia que tava fudido. Aí eu volto pro game. Então muitas vezes a pessoa, pela vaidade, pelo ego, ela deixa de voltar de novo pro game, com medo que os outros vão pensar. Foi aí que eu voltei com força e simplesmente focando na minha jornada. Né? Independente do que eu ia falar. E eu tô que tiraram gente que tirou muita onda quando eu fui pra frente, que falava, o que esse cara tá falando? Hoje os caras falam, não, eu sempre acreditei, eu sempre sabia que você ia conseguir. Sempre tem, né? Sempre, e tá tudo certo. Hoje eu me dou bem com essa situação, né? Só que eu nunca deixo, mas a partir daquele momento eu nunca perdi o que eu era na naturalidade. Hoje eu sento em mesas hoje a gente cuida, por exemplo, do Janguier. O Janguier é bilionário. E eu não vou vestir um terno pra sentar com ele. Ele fez mentoria, a gente mentora com ele. É isso daqui. A pessoa vai te encontrar amanhã, ela vai te encontrar assim. Ele vai encontrar sim, não tem. Eu não vou mudar meu jeito porque a outra pessoa... Não existe isso. Ela vai me comprar porque eu tenho pra entregar pra ela. Né? E quando eu sair da mesa, continua sendo assunto na mesa. É isso que eu tenho na minha cabeça. Então, assim, você entender quem você é no ecossistema e você trabalhar com isso, sem depender da jornada do outro. Cada um tem sua jornada, é simples. A minha talvez agora tá bacana, tá num momento legal, e eu tenho meus objetivos que eu vou seguir, né? Mas talvez a pessoa tá em casa e fala, porra, começou bem? Não começou lascado. Só que eu tive que vencer a vaidade, eu até falo que eu cheguei num ponto que nem o ego queria ser meu parceiro mais. Que hoje que não faz você voltar, se você tá num looping eterno aí, é a vaidade. Ainda mais numa cidade pequena que todo mundo te conhece. Sim. Né? Então você tem que engolir isso e ir pra frente e focar no que você realmente quer e fazer acontecer. É simples.
Eu acho que eu me identifico em alguns pontos, porque, querendo ou não, eu saí, fui embora, fiquei 13 anos fora, voltei, e de repente falo, o que eu vou fazer aqui de novo nessa cidade? Ah, divorciada, separada, o que aconteceu? O marido largou, o que aconteceu, né? Agora então, você entende que eu falei aquilo pra você. Claro, então eu te falo assim, você volta e você fala, opa, peraí, o que eu vou fazer agora? Então, eu também vim sem saber se alguém ia me contratar, eu vim sem saber o que eu ia fazer, eu vim sem saber gente te acolheu, se eu ia ter que Carol. morar com meu pai, com a minha mãe de novo. Gente, olha que maravilha, eu tô aqui fazendo um podcast, entrevistando o Thiago Vitória com os meus parceiros maravilhosos. Nós amamos a Carol. Né? Carol às vezes tá meio, ultimamente, assim, mas são altos E e outra, a gente sempre vai baixos. ter isso, é o ser humano faz parte. Faz né? parte. Cara? Então quer dizer que você não tem problema? Tem, cara, todo mundo tem, mas agora é o momento como você encara isso. Mas uma coisa que você falou sobre a naturalidade, sabe o que acontece? Eu tô triste, estressada, eu tô longe deles, a gente tá lá. Ontem foi um dia que, eu quase falei, gente, tchau, eu não vou mais participar desse tava negócio. jogando a toalha já. Foi a primeira vez que isso aconteceu, né? Foi a primeira vez que isso aconteceu. Eu tava, porque é muita coisa. Só que aí eu entro aqui dentro, essa é a minha verdade. É onde eu tô conectada, é com a música, é com boa energia que essa galera tem. E assim, de verdade. Aí, falando sobre Porque é tudo uma terapia, isso, né? A gente já falou sobre Não é isso. terapia, mas é terapêutico. É terapêutico, porque toda Se a quarta minha a gente se psicóloga encontrar ouvir aqui... isso, ela vai falar, não fale que é terapia, que eu vou pegar você na próxima Então sessão. é terapêutico. É terapêutico, né, Thiago? É sobre Sim. isso. Porque às vezes você tá conectado. Eu sempre falo assim, quando você tá na tua essência, é claro, a gente tem que sempre estar se vigiando 24 horas. Sim. Não tem como, mas... É bíblico, né? E voltando a essa Orar e questão da essência, é onde Exatamente, eu queria chegar. totalmente. Só que você tem que estar conectado com o que você faz. Porque as outras pessoas, cada um tem suas ideias, suas referências. Tem gente que talvez não tem coragem, vai te botar para baixo porque ela não tem coragem. E eu vejo muito isso, né? Depois de anos ali, eu vejo pessoas que estão com o mesmo equipamento que lá de 5 anos atrás, quando aconteceu esse rolê todo, fazendo a mesma coisa. Né? Uma preocupação muito tipo, grande com o que o outro tá fazendo, né? Tipo, em vez de se preocupar com você Nada mesmo. na sua raia, que tá tudo certo. E tem muita gente que é assim, ele quer que dê errado, porque daí ele justifica, tá, viu? Por É isso o que eu não famoso... tento. Por isso que eu Vamos não botar na tento. mesa, né? É o famoso Juquinho. Por isso que eu não tento, porque daí, viu? Tentaram, deu errado. Aliás, por isso que eu não tento só nada. pra justificar, né? a gente tem Eu falo que é pra justificar a inércia, mano. Hoje, o que tu tinha na mão lá? Um chumaço de ervas. Incenso de bruxa. Incenso de bruxa. Obrigado, Claudinha. E aí, Claudinha! a gente, assim, porque eu acredito nisso, eu acho que vocês também acreditam que a gente faz isso Eu não juntos. acredito, não. Não, A falando isso, Thiago, energia. quando ele tá A dando energia treinamento, ele vai que passando, a gente fica emana. olhando as tatu. Cara, que perfeição é aquela ali. Olha aquilo lá. Olha aquela lá, mostra aquela lá. Esse aqui meus braços são muito todos feitos pelo perfeito, Alan. cara. Alan Tatu. É cara, muito monstro, perfeito. Show. Né? E outra, Olha lá. nada Olha é por só, acaso. olha lá, mano, aquela lá é... E aí, só concluindo, cara, a gente vibra nas energias, assim, a gente não repara, mas há uma grande dificuldade, assim, desses últimos que a gente saiu uns dias de férias e que ficou sem gravar, uma dificuldade muito grande das coisas irem pro ar na hora certa, e assim, sabe, era uma briga, uma coisa de estressar ao ponto de chegar a nós mesmos, ter aquela, estourar um com o outro, coisas que não tinham Nunca acontecido, tinha acontecido, e é. aconteceram. Mas a gente tá aqui, a gente fica tudo Sim, amorzinho daí de novo, né? chegou aqui e acabou Viu? tudo. E pesa. na paz Então do Senhor. você tem que estar muito tranquilo quanto ao que você faz. E assim, as pessoas vão julgar, vão falar. É o quanto que você acredita. Aquilo que eu falo de novo. Qual que é a maneira de você ter tua taça cheia? Você tá com o teu copo. Eu posso servir ele, mas eu sirvo o tanto que eu acho. Qual que é a maneira de você ter a tua taça cheia no completo que você precisa? Você enchendo. Sim. Se você depender dos outros para ter a tua taça cheia, você vai ter o quanto o outro pensa que você precisa. Se a tua expectativa é a tua taça, quanto vai ter a tua expectativa no máximo? Thiago, eu Se acho que você enche, cara. o acreditar também, né, faz muito disso. Você acreditar que vai dar certo, você acreditar que o negócio vai, porque se você ficar, não, acho que não sei. Se Acho você que não você tem começar, tirar velho, forças de onde não tem, às vezes, pra falar, não, vai dar Mas certo. você viu que ontem, ao mesmo tempo de toda aquela energia que tava rolando nas conversas no grupo, eu mandei uma foto, você não viu, né? Eu vi hoje de manhã. Tava trocando óleo no meu carro, fui pagar e tinha uma frase assim, tipo, resumidamente era assim, se tu não vai fazer bem feito, então nem faz. É bem isso. Mas o problema, eu sou virginiana. Daí né? aquilo Nós me somos. bateu como um tapa de luva, depois de todas as conversas que a gente teve, assim, eu falei, tá vendo como é que as coisas, né, elas... E muitas vezes a gente pede isso.
Porque sempre você pede uma luz, você pede um sinal, você pede... Cara, e a galera pensa que vai vir um cara de branco na sua frente e vai falar... Pegar na sua mão e falar, vem comigo. Não, mano, você tem que começar a prestar atenção na A gente jornada, acredita, às vezes cara. pode aparecer um cara de branco. Né? Eu acredito, vai que Carol aparece. tá Brincadeira. Tem uma maneira, mas nós nem vamos tocar nesse assunto aqui agora, senão a gente vai prolongar. Vamos gravar o parte 2 com o Thiago também na segunda temporada. Você tem que... você pede sinais, e os sinais eles vão aparecer. Só que aparecem coisas do teu dia, cara. Então, tipo assim, você tem que estar com a intuição ligada. A intuição ligada você consegue constatar no teu natural. Sim. Porque senão já entra as tuas referências Olha, querendo fala, justificar. o compositor tá ligado? fala as anteninhas ligadas. Antena na frequência. Tem que Né? Tá ligado, tudo no então, ar, tipo assim, cara. a coisa tá muito crachada, o negócio não tá desenrolando. Cara, você vai sentir, mas daí vem o teu subconsciente querendo justificar, teu racional querendo justificar. Não, cara, tem que estar focado naquele rolê. Né? Você pede sinal, o sinal aparece, você ignora. Ou chega no momento, você vai fraquejar, né? Vai ter dúvida. Sim. E aí essa é a parte dos seus obstáculos, né? Uma célebre frase da Taberna Colonial, seu maior problema é você mesmo. Eu vejo assim, o peso é você que dá. Tudo você tá pesado, é você que dá o peso. Thiago, tudo é você que dá, parte de você. Então, sabe o que é mais engraçado quando eu vi que pesado as coisas. você estava... Depois você explica o que você faz com a Rosa de Saron. Aham. Mas a Rosa de Saron é uma banda... Não digo gospel. É rock cristão, né? Isso, mas é cristã. Sim, é cristão. E aí então- você junta o Thiago publicitário, o Thiago músico, o Thiago que foi seminarista, hoje atendendo uma banda. E até eles estavam gravando o DVD que eu vi que você postou, com o Padre Fábio de Mello, uma galera boa, né? Anos, Então você continua atuando na música indiretamente. Você vai ver que as coisas vão colaborando para isso. Né? O Rosa foi um presente muito grande que eu tive, na pandemia, eles vieram de uma troca de vocalista. Aí eles vieram de um álbum que teve um show só, que é o Lunação. Nossa. Que daí a pandemia travou, só tiveram 2 shows. O show de início da turnê e o final. E acabou. E acabou. Assim. Sim, 1 ano trabalhando ali e tal. E foi quando o Du entrou em contato comigo. Falou, a gente precisa de marketing estratégico, tá? Na pandemia não tinha show nada. E nós aplicamos o método lá. Então, assim... Digital, né? Aí veio... Aí toda a estratégia do Baile das Máscaras, o último, a turnê deles, eu que criei junto com eles. Inclusive o Formiga, né? Ele veio o Formiga foi muito legal, porque foi assim, eu apostei no Formiga no começo, falei, cara, eu entrei na pauta e falei assim, a gente tem que ter um narrador pra isso. Porque eles queriam fazer, por exemplo, o Baile das Máscaras, anunciar, tinha que fazer uma live e anunciar. Falei, não, cara, vamos trabalhar um storytelling, vamos trazer um narrador, o Arlequim. Que legal. Eles falaram, mas vai ser algo muito cômico, a gente é uma coisa mais séria. Falei, cara, deixa eu gravar. Aí eu vou mandar pra vocês veem aí, aluguei a roupa do Arlequim, fiz a gravação lá na agência. Mandei pros caras, os caras falaram, pô, demais, legal. E a narração veio do Arlequim, ele narrando o baile, ele já dando um easter eggs no meio, antes de lançar tudo. E depois quando deu o boom, né, a galera tipo, caraca, né, olha que legal a narrativa, tinha a ver, o Arlequim já tava dando frases de músicas no meio da fala deles, a galera começou a linkar, e daí o Formiga acabou sendo o maestro no clipe do Baile das Máscaras, e na turnê Baile das Máscaras, o telão todo era narrado pelo Arlequim. Que então legal. ele participou do espetáculo inteiro. Inclusive ele que abriu o DVD dos 35 anos. Que legal. Cara, me arrepio, porque o Formiga acho que tá na vida de todo mundo aqui também, né? Sim, Formiga é sensacional. Então, Cara. falando nisso, temos que convidar Formiga. Sim, a gente já falou isso em algum episódio vários atrás. episódios que a gente já falou de E Formiga. foi fantástico, porque daí... E outra, eu tenho alguns vídeos lá de quando ele subiu, a nação rosariana abraçou ele. Ele é uma personalidade, ele sai pro meio da galera, a galera abraça e foto, ele subiu no palco, até ele se segurou, ele foi muito foda, assim, porque ele abriu o DVD e quando ele subiu no palco, pensa, aquela teatro inteiro gritando o nome dele. Perdeu o personagem. Formiga! Nossa, eu me emocionei com ele, porque eu sei que, como é que é foda, né, essa questão da arte, né? Muitas vezes a galera não dá muito valor, né? Mas você ser reconhecido, E né? agora Finalmente, tá ali um teatro lá, né? O Teatro Municipal de São Paulo, lotado, 5 andares lá, gritando o nome do cara. Porra, é fantástico, né? Pra ele, eu acho Ele que foi um merece, momento, cara, merece demais. né? Merece E ele demais. segurou, eu vi que ele deu aquela... Falei, pô, foi meio que tirado do personagem, mas ele foi, fez. E os Meninos do Rosa têm um carinho imenso por ele também, e se estendeu a nação rosariana também, pô.
E o Rosa é legal que, assim, ele vem dos meus tempos de seminário. Sim. Né? Eu peguei o Rosa num raléu, que eles nem tocavam no palco principal ainda. Tinha acabado de trocar, o Tchalão tinha acabado de sair, o The Flanders, e eu peguei o primeiro álbum deles. Então eles tocavam na tenda do rock, o Gui tinha acabado de entrar na banda ainda. Tem até umas fotos ainda que eu tirei com eles, eu vestido de monge, de frei, e tirei foto com eles. E daí depois os caras estouraram e... O Gui é um monstro, né? O Gui ele tem uma... A personalidade dele. E uma das coisas que ele foi aprendendo, foi moldando, né? Foi aprendendo. Uma das coisas que eu vejo, que eu percebo hoje, que eu sinto muita falta, é essa personalidade, identidade de você ouvir a pessoa cantar na primeira palavra, você já sabe de quem se trata, Isso. entendeu? E ele é muito primoroso nisso que ele faz, foi cara. essa exigência toda, acho que acabou sobrecarregando ele, né? E tirando até um pouco do foco. Você vê que a banda no meio ali, ela começou a perder um pouco as composições e tudo mais, que retoma a naturalidade com o Bruno. O Bruno já vem com uma pegada. O Bruno, ele canta o sentimento dos fãs. Ele canta o sentimento das pessoas. Legal. Todas as músicas dele traz a pessoa pra cima. Eu acho que eu acho que o ponto maior do Bruno é esse. E outro, ele pegou, ele não era do meio musical, ele é engenheiro, ele vem pro meio musical, ele cantava em igreja. Então ele teve que pegar e eu lembro que no começo era assim, eu postava algo nas redes, a galera vinha batendo. E o fulano, e o Gui, quando vem? E tal. Era muita comparação. Então pensa pra cabeça do cara. Sim. E a gente conseguiu limar isso. O carinho que tem o DVD mesmo para ele foi algo que consolidou isso, que ele precisava desse momento para ver a potência que ele tem, né? Porque ele se exige muito, né? Porque ele quer entregar o melhor que ele pode. Sim. Mas as composições dele são fantásticas, ela fala da história, ela conta a história, ela conta do sentimento. Acho que esse é um dos principais pontos. E quando sai o DVD, o que vocês gravaram? O DVD sai em dezembro. Em dezembro. Vai um período aí ainda, né? A previsão é de lançamento para dezembro. Mas o DVD, curiosidade, DVD é só o nome, né? Você não vende mais fisicamente. Não, a gente fala, Mas o DVD será eterno, né? Sim, o nome. Mesmo com o álbum, né? Porque é um álbum digital hoje. Isso, um hoje não tem audiovisual, mais. né? Isso, porque daí você tem materiais para você trabalhar lançamentos, né? Sim. Que nem no Baile das Massas que a gente fez um álbum vídeo, né? Ou seja, nós pegamos todas as músicas e foi feito um clipe de cada música. Então a gente lançava junto com o documentário de cada música, junto com o lançamento de todo cada o contexto música, de cada né? fácia, né? Pra gente ter material para poder rodar. Então foi isso. Eu tenho que confessar, cara, eu tenho no meu quarto uma estante assim, eu tenho uma DVD-teca. Isso aí. Sou um colecionador de DVD. De jogar, de doar, tá lá também. Eu tenho DVD e tenho um aparelho DVD, cara. Às vezes eu volto meio corro pra lá. Tem muita coisa digital já. Sim, mas tem aquela coisa do DVD que tem o extras, né? Eu adoro ver os extras, né? Sempre tem alguma Thiago, coisa por trás das histórias. Eu queria perguntar o seguinte, porque assim, a gente tá vendo o Thiago, eu acompanho o Thiago nas redes já faz bastante tempo, e, na verdade, assim, você tá cada pouco num canto desse Brasil, do mundo, e etc. É claro que você tem uma equipe enorme hoje, né? Mas você tá dando conta de tudo, Thiago? Uma hora você tá em Alphaville, uma hora você tá dando treinamento não sei aonde, uma hora você tá gravando DVD. Como que você dá conta de tudo isso e conciliar a família aqui em Toledo ainda? Essa é a função de você ter a equipe. Hoje eu não conseguiria fazer se eu não tivesse, né, equipe comercial, equipe que cuida das redes, equipe hoje então tem a galera que cuida da logística, para eu focar realmente no que eu tenho que fazer. Né? Mas chegou num momento que eu tive que, para ter essa escala, eu tive que ter equipe, porque senão você não consegue. Né? Mas até onde eu pude fazer sem depender de muita gente, era ok, mas hoje não tem como. Eu preciso ter, então tem comercial que fica na região de Camboriú, tem em Curitiba, tem comercial em São Paulo, aí eu tenho a agência aqui que cuida, tenho designers, o resumo que você tem é você é uma grande agência digital hoje. Hoje sim. Eu tenho uma agência você tem toda a parte da logística de filme, de foto, de tudo. Tem toda a estrutura. Né? Hoje é mais focada no meu produto, né? No produto que tu vende. Isso, a gente não atende fora. Não há Não, a gente atendeu até um momento, a gente atendeu até que chegou um momento que, tipo assim, a gente precisava focar num produto, né? Que eu já tava escalando, então, tipo assim, tem que focar no produto Então, pra quem tá assistindo, principal. já perdeu a esperança de, tipo, eu vou contratar você pra
Até a mentoria para você. Até a Aí, ó. mentoria. E Que tem os daí você treinamentos, pode né? criar uma... Hoje, Mas que a gente o faz? A gente- atendimento personalizado não. Não, eu ajudo a estruturar a tua equipe. Né? Com aquilo que a gente fez para nós e vários tempos atendendo, hoje a gente estrutura a equipe própria. Até porque dentro da metodologia tem um volume muito grande de conteúdo. Então é mais interessante você ter alguém do teu lado filmando o tempo inteiro e capturando, né? As estratégias e pensar no projeto a gente faz, né? Mas a execução, o apertar botão, aí você... Aí é A quando gente termina dirige, a mentoria. Aí... mas Thiago. a gente faz essa... E o que o esse direcionamento. Thiago lá do fundo do poço diria pro Thiago de hoje? Comando é faça. Só isso. Não tem que... Ele teria muito Levanta orgulho, né? daí, vai e faz, né? Vai e faz. Tem coisa que você não pensa, cara. Você só vai fazer e acabou. Acho que foi o que a gente conversou até com o Paulo Merizio no episódio anterior. Assim, tipo, é aquela coisa assim, você se escolhe em alguma coisa. No mesmo tempo que tu contou tua história, tu vai chegar lá numa fase onde, cara, nada tem graça mais, nada faz sentido, nada... E aí eu vejo todo mundo contando essa história, eu também passei por isso, e eu lembro só de me agarrei em alguma coisa. Até esse álbum que tá ali, que saiu em vinil, que tá ali atrás. Cara, é o reflexo de uma subida de poço. Tem muita verdade ali dentro, né? Tem muita coisa, muito sangue ali, né? Sim. Coisas que eu não queria gravar, eu vim gravar com o mano, que deu, falei, não, isso aqui não, nós vamos gravar isso aqui falando. Então eu acho legal assim, Era muito verdadeiro, cara. se agarrar em alguma coisa, né? A importância, isso que eu tô ouvindo tu precisa, falar, exato, porque acreditar em alguma coisa. e muitas ter vezes um trabalho partir pra- de você, acreditar em você mesmo. É. A única maneira. Enquanto todo mundo não acreditou, você vai e acredita. Eu olhar Eu no falei, espelho a única todo dia e maneira. falar assim, você é foda, cara. Porque se nem você não acredita em você, como é que Quem você que vai os outros vão acreditar, acreditar em né? você? Os Juquinha que não acreditam, né? Eu até ia falar, já que, aproveitando o gancho, já que vocês falaram do Thiago Vittori lá de trás, dando um conselho por de agora, eu ia falar, pedir para ele dar um conselho, porque tem muito músico que assiste a esse podcast e está sendo legal por a gente poder colocar na cabeça dessas pessoas que existe esse lado do digital, que é muita coisa para ser explorado. Eu ia pedir para ti um conselho, mas eu me adono do teu jargão e o comando é faça. É simples, Começa. cara. Você tem... E outra, o músico, ele tem uma versatilidade muito grande. Né? É aquela lance do perfeito. Né? Tá certo que eu tenho a visão de fotógrafo e tal, Claro. mas não era as fotos que deviam sair. Ou seja, a equipe tinha que ter pego, pelo menos tirado uma meia dúzia de fotos e mandado pros caras, Sim. porque a notícia tem que ser quente, né? Sim. E acabou saindo as minhas fotos em mais de... Nossa, tem mais de 20 portais que saíram as minhas fotos lá, citando e tudo mais. Aí o Rogério falou, viu como é que é o negócio? Você pode até usar aí, né? Que muitas vezes as pessoas esperam estar perfeito para sair e acabam perdendo oportunidades, né? E tal. Porque os caras demoraram e saiu material secundário lá em todas as redes. Cara, muito legal. É isso. O Thiago, eu falo assim, o Thiago, você conversar com ele 10 minutinhos, você aprende alguma coisa, eu tenho certeza que vocês já vão sair daqui pensando alguma coisa que ele falou ali. Tem sempre algum botãozinho que ele aciona. Sempre tem, sempre tem. Sempre tem. Então, assim, quem não segue o Thiago Vittori, por favor, siga-o, porque é conteúdo sempre, né? O comando é fácil, a gente fala... Quando ele fala, gente, o comando é fácil, tem aquele dia que você tá derrubando... Você ressurge, assim. Então, é isso. É o vamos! Você tem que ter muito aquele... hoje as coisas são muito romantizadas, né? Eu vejo até uma questão que a gente fala assim, qual que é o objetivo disso tudo? Qual que é... O que eu vim para fazer? E aí a gente entra num ponto que, para mim, eu sou muito chato quando eu vou em eventos, a pessoa fala, porque esse é meu propósito. Né? Eu já contei essa história do propósito em vários locais. Para mim, o propósito ele é muito profundo. Né? Quando a pessoa fala que é propósito, eu falo, tá, mas por que você fala que isso é propósito? Porque eu vou transformar a vida das pessoas. Tá, mas isso é realmente que vibra aí dentro? Porque propósito é aquilo que vibra, independente de financeiro ou não. Você falou para mim uma frase uma vez que me chocou demais, cara. É aquilo lá, né? A pessoa fala que é propósito, quer saber se é propósito mesmo? É só fazer uma pergunta, né? Você tá pronto para sair desse mundo quando você cumprir isso daí? Sim. Se você falar, propósito, foi isso que me veio na então cabeça. vamos pensar, então não é propósito. Mas é isso que me veio à cabeça quando você falou. É missão e objetivo. É missão de E vida. tá tudo certo, você vai fazer. Agora o propósito é profundo. E eu vi um propósito sendo cumprido. Uma vez uma mestra falou isso para mim e falou, quando você vê que cumpriu, nada te segura aqui. E você vai para outro plano. E eu vi isso acontecendo. Então, para mim,
Quando a pessoa fala em propósito, eu já falo essa pergunta para ela. Faz a pergunta aí. Você estaria pronto para sair daqui sem se despedir de ninguém? Tipo, não Cumpriu. agora. Ah, não, eu vou... Não, então não é propósito. Propósito é profundo, é essência. Todo mundo tem, vai descobrir talvez nessa vida, talvez na outra, enfim. E vai. Mas é algo que vibra, né? Independente de dinheiro, é que você levanta com tesão todo dia para fazer e vai fazer com leveza, é fluido, entendeu? Porque tudo é fluido e aí eu falo que a natureza ensina muito pra gente, né? Os ciclos da natureza. Talvez agora você tá vivendo o inverno, mas depois do inverno o que acontece? O inverno é para você entrar em você e pensar e selecionar as suas sementes para germinar na primavera, para que o verão venha com ele aberto, volte depois no outono e você vai estar nesse ciclo. Nós passamos aí um momento de inverno, que era a pandemia, quase 2 anos, 3 anos ali de inverno, mas passou. Então não importa a situação que você está, ela vai passar. Independente, vai passar, porque é o inverno passa. Né? A natureza ela ensina isso com maestria. E, então, independente de onde você esteja, né? Faça, busque em você, não dependa dos outros. A dependência condicionada, ela arrebenta com a pessoa. Então, você tem que fazer aquilo que é seu, a sua expectativa, a sua intenção, sem condicionar, sem depender. Você se sentir aceito, se aceitar como você é. E se está passando um momento de inverno, está tudo certo. Né? Encare entender que isso faz parte, né? Que é um ciclo que vai passar, independente, né? Talvez você está no inverno financeiro, mas no relacionamento você está no verão e está tudo certo, né? É que nem eu falo, o peso é você que dá, sempre é você que dá. Sim. Né? E as coisas não precisam ser pesadas. Sim. Assim como esse episódio não foi, Olha aí. eu tava nervosa, porque eu não ia... Eu falei, como é que eu vou entrevistar? deu tudo certo. Comprei até blusinhas brilhosas pra apresentar aqui lá no Vitória. Falei, essa aqui vai ser o dia que o Thiago for. Coloquei semana passada, não deu certo. Olha aí. Vai gravar. Olha lá, Falei, vou olha, você repetir. colocou aqui, ó. Comprei isso aqui, o seu nome foi o primeiro que eu escrevi. Trouxe Olha aí, pronto. Verdade, mentira? Verdade. É verdade. Claro que tivemos que mudar, porque, né, mudamos Tudo tudo. certo. Mas é isso, Thiago, é uma honra imensa. Eu que agradeço, Não tá tenho maluco. nem palavras pra agradecer você hoje aqui, de verdade. Eu já te falei Vai isso caber a pessoalmente. pergunta do The Alma agora? Mas ele vai fazer a pergunta ainda? Claro que vou. Então vai. Thiago, voltando um pouco para trás, lá na época onde você estava cantor, estava músico, teria hoje alguém daquela época que você curtia bastante, ou de hoje mesmo, que seria um convidado de honra para fazer um duo com você cantando uma música num palco? E qual seria essa música? Pessoas de todas as eras, de todos os momentos. Viva o humor. Viva o humor. Gente, né, cara? Alguém que, tipo, Você realmente queria montar uma banda, esse cara aí. fez diferença na sua vida ter ouvido as coisas que aquela pessoa cantou. E quem é essa pessoa que estaria ao seu lado no palco cantando e qual música vocês fariam esse dueto? Cara, eu sempre curti muita coisa, né? Você sabe que curti sempre Ana Carolina, sempre curti essa parte gospel mesmo, né? Tipo Fernandinho, Diante do Trono, o próprio Rosa de Sarão, né? O Rosa foi muito louco, eu tive o prazer de cantar com eles ainda, assim, tipo, nos backstages e tal. Pra mim foi grandes realizações, assim. Mas, cara, Ana Carolina eu gosto pra caramba. Eu sou daquela tempo do barzinho, né? Sim. E gospel eu adoro demais, né? Fernandinho, acho que tem umas e isso que eu não sou ainda praticante, aquele cristão praticante, mas eu gosto muito das músicas de Fernandinho, eu gosto desse som, acho que ficaria por aí nessa onda ali. E qual música seria? Vixe. Tem uma música que te identifica hoje, acho cara. que você pedindo, acho que é mais legal, né? Você sabe. A música dele. Tem uma música que te identifica muito e como eu tenho trabalhado bastante com essa parte de Sonic Branding, é muito legal ver pessoas se valendo do som para mostrar uma marca, para mostrar... A partir daquele teu som dá pra gente entender muito sobre você a partir das coisas que você nunca falou para ninguém, entendeu? E aquele lado humano que a Carol comentou, eu acho que tem muito a ver com a mensagem que aquela música passa, entendeu? Aquela maneira,
meio que lutando um pouco contra o sistema e tudo mais, sempre mantendo a coerência do lado humano. E esse movimento que você está encabeçando aí é sensacional, maravilhoso para todo mundo. Eu acho que o Comando é Faça, ele é para toda hora, né? A gente tem que estar muito ligado, vigiando e orando. Você manda o comando, sempre. E é muito legal, cara, ver essa tua prática do Sonic Branding colocado de maneira intencional para que as pessoas tenham essa noção sobre... se torna uma visão muito mais ampla sobre você e sobre o que você está falando. Uma pergunta sobre essa música. Tu paga direitos para usar ela? Não. Eu imaginei, falei, cara, ele deve ter direito sobre a música, Não. porque é muito... Você escuta a música, você lembra do Thiago. Na verdade, a gente... Bate tanto nela que... Na verdade, a gente vai fazer, lá né? dentro e daí... Deu certo. Mas o Mano já veio com umas ideias aí da gente fazer. A sua. Porque eu não canto ela, mas é uma música assim, eu peguei... E é sempre 1 minuto e 4. É só aquele trecho. Então, acaba gravando na cabeça das pessoas. Acho que você tem que ter, porque é o poder da música que a gente falou. Sim. Né? Então, eu utilizo quase todos os sentidos, né? Desde o cheiro, desde visual, auditivo, comida. Sim. Né? Tem que ter gosto, tem que ter um visual, tem que ter o auditivo das pessoas, o cheiro. Eu preciso impactar. Exato. Quanto mais você impacta, mais referências você dá para a pessoa para ela lembrar de você. Sim. É importantíssimo. E nada melhor que a música, que ela pega várias frequências ali e vai te levar para o nível que você quer. Ela pode te levar a um pico, como ela pode jogar você também lá embaixo na bad. Entendeu? A quantidade de informação que você recebe a partir de 10 segundos, de 1 minuto e 4 de música, a quantidade de informação que você recebe naquele momento é um negócio muito absurdo, muito maior do que a velocidade que você consegue captar imagens ou outras coisas mais. E é o sentido mais rápido que a gente tem, né, Thiago? E vai na frequência. Sim, vai direto, a gente já fala conecta de direto na frequências, frequência. é onde que mais pega, né? Talvez a música, ela vibra dentro das frequências das emoções, dentro da frequência dos sentimentos, ela vai pegar Não, certinho, se a gente ficar né? aqui falando com o Thiago, gente, é sério, vai ter assunto para 3 dias, no mínimo, não é? Precisamos encerrar esse episódio. Olha aí. Né? Thiago, mais uma vez, muito obrigado, gratidão Eu que mesmo. agradeço vocês. Né, Marcos Del? Inclusive, cara, uma honra gigantesca pra gente poder ter você aqui, falando sobre essas coisas, alertando muita gente, colocando pulgas atrás das orelhas das pessoas. Isso com certeza vai fazer diferença na vida de alguém. E é isso que a gente espera, essa é a nossa função, é isso que a gente pretende aqui, a partir de histórias musicais, a gente falar sobre vários assuntos. E hoje, tendo a presença ilustre do Thiago aqui comentando sobre tudo que ele falou, Comando é Faça, galera. Ei, você vai terminar com a música dele? Vai terminar com a música dele? Né? Ei, eu só queria fazer um comentário. Você já viu? Você que nem falamos sobre isso, o rei dos podcasts. Você cria podcasts Sim, também. faço direção. Mas você já viu algum apresentador que tá falando, te entrevistando e tocando ao mesmo tempo? Isso aí... É só no Podtalk. Desculpa, Thiago. Não, isso aí não tem. Ninguém tem Marcos Dealmo no Não, podcast, isso aí meus amigos. Ele tá entrevistando, falando ali e tá isso tocando a aí. música, ó, sem perder o semblante. Que isso, gente? Isso faz toda a diferença. Não é? Então vamos Fantástico. terminar com a música do Thiago. Até o próximo episódio, se Deus Aí, ó. quiser. Gratidão. After all, I believe. Vou aprender a cantar isso aí. After all, no put the blame. Fazer a versão, né? É.